Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Camões TV Notícias. Estamos de volta para lhe dar toda a informação do que está a passar no país e no mundo. A Health Canada está disposta a considerar a aprovação de testes de Covid-19 feitos em casa para a triagem do vírus. A informação foi revelada por um porta-voz da Ministra da Saúde a uma agência de notícias. A mudança é uma vitória para especialistas em saúde pública e médicos que vinham defendendo que testes frequentes e baratos poderiam combater a pandemia. O Ministério da Saúde já tinha admitido que estava preocupado com a possibilidade das pessoas usarem mal os testes caseiros ou interpretarem mal os resultados, mas agora abriu uma possibilidade. Em junho deste ano, a Health Canada informou que não ia analisar os pedidos de kits de teste médicos, já que naquela época a posição do departamento era em relação ao uso de testes feitos em casa para fins de diagnóstico. Os testes de triagem vão monitorizar grandes grupos de pessoas aparentemente saudáveis em busca de doenças, enquanto que os testes de diagnóstico investigam apenas os sintomas. Os testes caseiros podem ter maior probabilidade de não detectar casos positivos do que os testes de laboratório, mas os reguladores querem que a margem de erro seja pequena porque os pacientes que não sabem que são positivos podem espalhar o vírus. No entanto, a Health Canada sublinha que o teste de swab, cujas amostras são analisadas em laboratório, continua a ser o padrão de referência. A Autoridade Nacional de Saúde acredita que os testes feitos em casa vão poder ser usados em diferentes contextos, como, por exemplo, locais de trabalho. Os testes rápidos de Covid-19 são semelhantes aos testes de gravidez caseiros e existem apenas como protótipos em laboratórios de investigação. Até à semana passada, no Canadá, não tinha sido aprovado nenhum teste caseiro à Covid-19, ao contrário dos Estados Unidos da América, que já aprovaram um destes testes, que tem o tamanho de um cartão de crédito e que custa $5. A Agência Canadiana de Transporte recebeu mais de 8.000 reclamações sobre companhias aéreas desde meados de março, o número sem precedentes para um período de 5 meses e meio. O número excede as reclamações de 2018 e 2019 e surge depois das companhias aéreas terem oferecido vouchers em vez de reembolsos à maioria dos passageiros que viram as suas viagens canceladas devido à pandemia. A agência ainda está a analisar as reclamações, mas admite que grande parte delas possa estar relacionada com vouchers ou reembolsos. O setor de viagens teve uma queda de 90% no volume de passageiros e, no caso da viagem ser cancelada, as companhias aéreas canadianas costumam oferecer um voucher que é válido durante 2 anos, algo que pode estar a deixar os clientes ansiosos porque podem não querer viajar por motivos de saúde ou financeiros. Na Europa e nos Estados Unidos da América, ao contrário do Canadá, as instituições exigiram que as companhias aéreas reembolsassem os passageiros. As restrições às viagens afundaram a indústria mundial da aviação e este ano as companhias aéreas canadianas divulgaram quedas de receita superiores a 40%, ou seja, mais de 14 mil milhões de dólares. Desde 13 de março que a OTAVA não recomenda viagens ao exterior e, embora as companhias aéreas tenham intensificado esforços nos aeroportos e nos aviões para reduzir a transmissão da Covid-19, parece que os passageiros estão longe de recuperar a confiança. Um novo estudo sugere que pode levar mais de 1 ano e meio para limpar o número de pessoas em listas de espera para cirurgias nos hospitais de Ontário por causa da pandemia de Covid-19. A conclusão foi publicada ontem no Canadian Medical Association Journal, que refere que o tempo estimado para fazer cirurgias que foram adiadas devido à pandemia é neste momento de 84 semanas, isto se forem feitas 717 cirurgias por semana. O Governo Provincial instruiu os hospitais de Ontário a cancelarem cirurgias e outros atos médicos considerados não urgentes em meados de março para se poderem preparar para um possível aumento de pacientes com Covid-19. A diretiva foi suspensa no final de maio e os hospitais estão a retomar as cirurgias gradualmente. Entre 15 de março e 13 de junho, os hospitais de Ontário acumularam mais de 148.300 cirurgias. Os autores do estudo defendem que as conclusões vão desempenhar um papel importante no planeamento da saúde para os próximos anos e dizem que pode ser usado como modelo para outras jurisdições. A Metrolinx está a alertar o público para não arriscar a sua vida ao atravessar as linhas de comboio depois de ter registado um aumento nas chamadas neste verão. A Crown Agency informou que os acidentes nas linhas de comboio têm aumentado desde março e são relacionados com selfies, saltos para a água a partir de pontes ou simplesmente para correr risco de vida. A Metrolinx alertou que há uma ponte particular sobre o Mississauga River que está a atrair muita atenção das pessoas, mas não revelou a sua localização exata. Os polícias já foram chamados a este local mais de 40 vezes porque as pessoas estavam a saltar da ponte para o rio. A Crown Agency lamenta ainda que as pessoas arrisquem a sua vida ao atravessarem as linhas de comboio para tirarem uma selfie
para as redes sociais. Os acidentes envolvem jovens, adultos e famílias. No fim de semana, um casal com os seus 2 filhos atravessou uma linha de comboio em Niagara Falls e quase que perdeu a vida quando um comboio se aproximou. A campanha Lifesaver é uma organização nacional criada para educar os canadianos sobre os perigos de atravessar as linhas de comboio. Este ano aconteceram mais de 100 acidentes graves em linhas de comboio regulamentadas pelo Governo Federal. 34 foram fatais e 11 aconteceram na província de Ontário. As multas para quem atravessa uma linha de comboio variam entre os 100 e os 5 mil dólares. O premier Doug Ford defendeu o médico-chefe de saúde de Ontário quando vozes críticas exigem a sua demissão e pedem uma nova liderança. Na conferência de imprensa de ontem, Ford sublinhou que tem toda a confiança do mundo no Dr. David Williams e na sua equipa. A ministra da Saúde também defendeu o responsável e disse que o médico fez o possível para manter os habitantes de Ontário seguros durante a pandemia. A mensagem do governo surge depois de Registered Nurses Association of Ontario ter pedido que Williams fosse afastado do seu cargo, seja através de demissão ou reforma. A associação defende que a necessidade de mudança torna-se cada vez mais urgente porque as escolas de Ontário estão quase a reabrir e a segunda vaga de Covid-19 está a aproximar-se. A CEO da associação diz que Williams é um comunicador medíocre e acusa-o de ter agido muito devagar na tomada de medidas preventivas. O Dr. David Fischman, epidemiologista da Universidade de Toronto, também pediu mudanças na liderança e escreveu no Twitter que a renúncia de Williams já devia ter acontecido há muito tempo. Williams foi nomeado para o atual cargo em 2016, quando os liberais ainda estavam no poder, e foi o médico que liderou a província quando a SARS matou 44 pessoas na GTA em 2003. E agora vamos a Portugal. Cerca de uma centena de agentes culturais encontraram-se hoje junto ao Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, para um drink de copo vazio, uma alusão à ausência de respostas do governo num brinde à ignorância da Ministra da Cultura. Em representação da plataforma Convergência pela Cultura, Alexandre Belo Moraes explicou que o brinde dos trabalhadores é de copo vazio em conformidade com o vazio de respostas concretas que o setor tem tido, acrescentando que o que existe é um conjunto de intenções, de planeamentos e mapeamentos. Explicou ainda a razão de ser da plataforma Convergência pela Cultura. A plataforma cívica pretende, basicamente, criar uma comissão para trabalhar com o Conselho de Ministros para apresentar diretamente ao Parlamento propostas e soluções que elaborámos e que também nos dedicámos. Aqui há um dado muito curioso. Todos os representantes destas plataformas, desta plataforma que estão reunidos em grupo, têm todos também ideologias partidárias distintas. Portanto, e nós estamos aqui só a mostrar ao Parlamento que, em vez de andarem em guerrilhas partidárias, deviam estar focados naquilo que era um processo de reformas que não acontecem há muitos anos no país, trazendo a cultura para o seu lugar devido, que é exatamente, se calhar, ao lado da economia. Nós temos uma visão completamente errada e distorcida daquilo que é a importância da cultura no país. A iniciativa Um Drink pela Cultura contou com a presença de várias personalidades das artes, inclusive o ator Rui de Carvalho, de 93 anos, lembrando os 78 anos de carreira como ator e em que diz que nunca teve um Ministro da Cultura tão mau. Ora bem, eu vou começar por pedir desculpa por estar sentado. Estou sentado todo doente, mas gostaria de estar em pé para gritar bem alto: viva a cultura! A cultura é a arca do tesouro dos povos. Quem não sabe e não tem cultura é ignorante. E infelizmente temos uma ministra que está a ser ignorante, acho que muito ignorante. Tudo é cultura, o que nos rodeia. Onde ela está agora sentada, no palácio onde está, é obra de uma cultura, é obra de um arquiteto, é obra de um artista. Os artistas são criadores, os atores, os artesãos, tudo faz parte da nossa cultura, tudo isso é cultura, tudo o que nos rodeia é cultura. Portanto, temos que ter uma ministra à altura da cultura que nós merecemos. Assim não. Assim digo uma coisa: senhora ministra, que tristeza, acorde para a vida, não esteja morta, viva! Lembramos que no final de julho, à margem da sessão de apresentação de um conjunto de obras de arte contemporânea adquiridas pelo Estado, a Ministra da Cultura, Graça Fonseca, quando confrontada com a informação de que um grupo informal apoiava todas as semanas mais de 150 trabalhadores do setor em dificuldades, escusou-se a responder, convidando os jornalistas para um drink de fim de tarde. Foi com este facto na memória que Rui de Carvalho promoveu um brinde à ignorância da Ministra. Brinde! À ignorância da nossa Ministra! Viva! Urra! 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 Urra, que é bom para não zurrar! A deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, anunciou que o partido vai propor a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco para apurar todas as responsabilidades.
O novo banco custou 8 mil milhões de euros ao Estado e aos contribuintes portugueses. Não é uma brincadeira, não era inevitável e é preciso apurar responsabilidades. É por isso que o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda decidiu avançar para uma comissão de inquérito, revelou Mariana Mortágua numa conferência de imprensa no Parlamento em Lisboa. Segundo a deputada, os bloquistas querem apurar responsabilidades porque não desistem de proteger o interesse público. Não aceitamos que este buraco no novo banco seja inevitável e tenha que ser pago com o dinheiro de todas e de todos os contribuintes portugueses. Procuraremos transparência, procuraremos encontrar as decisões que poderiam ter sido evitadas e também os seus responsáveis, explicou. O Parlamento aprovou por unanimidade requerimentos de PSD e Bloco de Esquerda para a audição do Ministro da Defesa com urgência em reunião extraordinária sobre prejuízos do Estado na compra de 12 aviões C-295. A iniciativa dos bloquistas, aprovada na Comissão Parlamentar de Defesa, inclui também a audição do antigo Ministro da Economia do Governo, PSD-CDS-PP, Álvaro Santos Pereira, uma vez que o negócio e processo de compra daquelas aeronaves de transporte tático à empresa europeia Airbus Defence and Space começou em 2012. A Comissão Parlamentar de Defesa vai agora agendar as reuniões com João Gomes Cravinho e Álvaro Santos Pereira. O Tribunal de Contas concluiu no início de agosto que o Estado português perdeu 9,25 milhões de euros de compensação pela falta de contrapartidas na compra dos aviões C-295, também utilizados para patrulha marítima. O Santuário de Fátima tem em curso um plano de reestruturação que prevê o despedimento de até 50 trabalhadores devido à quebra abrupta nas receitas causadas pela epidemia de Covid-19, disse o porta-voz do espaço. Em declarações à Lusa, Carmo Rodeia adiantou que o Santuário de Fátima iniciou um plano de reestruturação interna que visa a redução de postos fixos devido à queda abrupta do número de peregrinos, sobretudo estrangeiros, devido à Covid-19. Informou-se os trabalhadores da situação e deu-se a possibilidade de refletirem sobre a sua situação contratual de forma voluntária. Por isso, é prematuro estarmos a falar em números concretos para a redução de postos, mas no final do processo estamos em crer que não chegará a meia centena, disse adiantando que o santuário tem atualmente 308 colaboradores. Desde o início da pandemia que nós verificámos aqui no Santuário de Fátima, de imediato, uma diminuição muito expressiva do número de peregrinos, sobretudo peregrinos estrangeiros. Por exemplo, entre os dias 13 de março e o dia 30 de maio, o Santuário não teve peregrinos. E desde que desconfinámos, justamente nesse dia 30 de maio, retomando as celebrações com a presença física dos peregrinos, a verdade é que tivemos nos meses de junho, julho e agosto quebras nos grupos organizados, sobretudo estrangeiros, superiores a 95%. Carmo Rodeia explicou que o plano começou logo no início da pandemia, quando se percebeu que iria impor restrições ao acolhimento de peregrinos e com a redução da atividade, nomeadamente ao nível formativo, catequético e cultural, com a suspensão ou cancelamento de atividades diversas, como por exemplo o simpósio que costuma ocorrer em junho, encontros formativos e retiros. Com o adensar destas projeções e dos conselhos dos especialistas de que o fim da pandemia não será tão breve quanto todos nós desejaríamos, de forma responsável e em nome da sustentabilidade do santuário, para que em nenhum momento possam ficar comprometidas as condições necessárias para o cumprimento da sua missão, que é acolher e bem os peregrinos, o Santuário decidiu implementar este plano de reestruturação de forma segura para garantir a paz social dentro da instituição. O centro de Aroca mostrava-se esta manhã muito menos movimentado do que o habitual, depois do recente aumento de casos de Covid-19 nesse concelho ter provocado nos seus habitantes um susto que os fez refugiarem-se em casa. Nessa vila do distrito de Aveiro, a avenida principal costumava exibir várias dezenas de pessoas acedendo a lojas, cafés, supermercados e espaços de referência como o Convento, o CTT e a Câmara Municipal, mas hoje as esplanadas estavam muito menos concorridas, os bancos de jardim quase vazios e, ao identificar-se um ou outro cidadão de passagem, a maioria usava máscara, mesmo estando ao ar livre. A reportagem é de Alexandra Couto e André Sá, jornalistas da agência Lusa. O centro de Aroca tem estado bem menos movimentado que o habitual desde que o mais recente surto de casos de infecção por Covid-19 fez com que a vila voltasse ao confinamento voluntário. A maior parte das novas infecções deve-se a um surto num lar de idosos da periferia aroquense, onde foram diagnosticados 67 casos entre utentes e funcionários. A segunda cadeia de transmissão foi registada entre o corpo ativo dos bombeiros voluntários de Aroca, onde 9 dos 80 operacionais estão doentes e 30 em quarentena. Nas ruas, apela-se tanto à precaução como ao confinamento. Já há meio ano que vinha à vila, com esta são 4 vezes. Estou em casa,
Se muita gente fizesse assim, não chegávamos ao que chegamos. Não vamos apontar o dedo a ninguém, mas eu acho que, no geral, toda a gente se facilitou um bocadinho, não é? A gente nas esplanadas não estava muito com máscara, às vezes nos convívios familiares também não. Portanto, eu acho que, no geral, todos falharam, não é? Não é este e aquele, acho que é um bocadinho de todos. Arouca vive sobretudo do turismo, que atrai pela doçaria conventual, carne arouquesa ou pelo património edificado. Tanto os negócios do turismo como os que dele beneficiam estão já a sofrer quebras ainda maiores. Noto muito menos gente, muito menos. Para 50%. Ou as pessoas têm medo, mas as pessoas que andavam aí à vontade continuam a andar na mesma. Está a haver um alarmismo em excesso, porque a Arouca continua a ser seguro, de pessoas seguras, que cumprem as regras de segurança, e eu aconselho as pessoas que venham à Arouca e não deixem de vir à Arouca, porque a Arouca é muito bonito, e a Arouca merece, e o povo da Arouca é acolhedor, por isso venham à Arouca e não se assustem, porque isto vai passar mais dia menos dia, com maior ou menor dificuldade, venham à Arouca. A Câmara Municipal de Arouca avança que nos quase 330 km² do concelho e entre os seus 22.400 habitantes contavam-se hoje 148 casos ativos de infecção pela Covid-19, um total acumulado de 208 utentes desde o início da pandemia em Portugal. Até ao momento, a vila registra 6 óbitos devido à Covid-19. Dinis Fernando da Silva, de 74 anos, e Maria Gorete Betancourt da Silva, de 71, foram encontrados sem vida na mercearia de ambos na madrugada do passado domingo, na cidade de Cristiana, na África do Sul. O casal, proprietário da mercearia Madeira Fish and Chips, eram naturais da Ilha da Madeira. Ouvida pelo Jornal da Madeira, a filha de ambos, Helena da Silva, de 44 anos, disse que foi um cliente que deu alerta à polícia. A pessoa estranhou a loja não estar aberta às 8 horas e, quando olhou para o dentro da mercearia, viu os corpos de Dinis e Maria Gorete da Silva estendidos no chão. Estaria ainda um par de sapatos à porta do estabelecimento e uma porta de segurança estava entreaberta. De acordo com o comunicado da polícia da África do Sul, Dinis tinha as mãos presas com o cabo. Já o Jornal da Madeira adianta que o casal estavam junto a uma poça de sangue por detrás do balcão de atendimento. As autoridades sul-africanas estão a tratar o caso como um crime de homicídio, mas o motivo da morte dos 2 madeirenses é desconhecido. A polícia não deteve ninguém e fez um apelo público a informações sobre o incidente. O governo da Suécia vai disponibilizar $1 milhão, o equivalente a 843 mil euros, para reforçar a assistência a famílias vulneráveis das províncias de Gaza e Inhambane, no sul de Moçambique, anunciou hoje fonte oficial. O montante vai apoiar a assistência de famílias vulneráveis de 13 distritos das 2 províncias, indica uma nota do Ministério da Economia e Finanças distribuída hoje à comunicação social. A iniciativa, que conta com o apoio das Nações Unidas, enquadra-se nas estratégias do governo moçambicano para garantir a resiliência de famílias vulneráveis face às mudanças climáticas. Entre os meses de outubro e abril, Moçambique é ciclicamente atingido por ventos ciclónicos, oriundos do Índico e por cheias com origem nas bacias hidrográficas da África Austral. Em dezembro de 2019, 7 distritos do norte da província de Cabo Delgado ficaram isoladas devido ao desabamento de uma ponte sobre o rio Montepuez durante a época das chuvas. No total, a época das chuvas 2019-2020 provocou a morte de 54 pessoas devido a desastres naturais, sobretudo raios e inundações, e afetou cerca de 65 mil pessoas, muitas com habitações inundadas, segundo dados do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro anunciou na terça-feira um programa de infraestrutura que ampliará a rede de internet no norte do país e beneficiará 9 milhões de pessoas que vivem na vasta região da Amazónia. O programa será apoiado por investimentos de cerca de R$1.000 milhões, o equivalente a 155 milhões de euros no câmbio atual, e permitirá a instalação de redes de fibra óptica submarinas que percorrerão os rios amazónicos ao longo de 10 mil quilómetros. Às vezes não damos a devida importância ao que temos, disse Bolsonaro, referindo-se ao facto de que nas regiões mais ricas do país a internet já é uma realidade há muitos anos, mas que continua ausente nas áreas mais pobres, como a própria Amazónia. Segundo o chefe de Estado, que defende a exploração das riquezas amazónicas, é necessário integrar aquela que é a maior floresta tropical do mundo com o resto do país para tornar realidade um dos lemas do Brasil, a Amazónia é nossa. Bolsonaro frisou que o programa será realizado com recursos próprios, apesar das dificuldades económicas que o Brasil atravessa. O arquipélago de Fernando de Noronha, um dos destinos turísticos mais desejados do Brasil, reabriu ontem apenas para visitantes que já tenham sido infectados pelo novo coronavírus.
Após 5 meses do encerramento de Fernando Noronha para o turismo devido à pandemia do coronavírus, o Governo Estadual de Pernambuco anunciou na semana passada a reabertura gradual para visitantes a partir de 1 de setembro. O turista terá de comprovar que já contraiu e se curou da doença no momento do pagamento da taxa de preservação ambiental obrigatório na região, num processo totalmente online. O pagamento tem de ser feito em até 72 horas antes do embarque. Anexado ao pagamento, o turista precisa enviar o resultado do exame confirmando que já teve a Covid-19. Fernando Noronha foi encerrado para visitantes no dia 21 de março e, a partir de 5 de abril, moradores que estavam no continente também deixaram de poder entrar no arquipélago, cujo regresso só foi permitido a meio de junho. Segundo dados das autoridades locais, Noronha totalizou 93 casos do novo coronavírus até ao momento. As medidas diretas de combate à Covid-19 possibilitaram que o arquipélago conseguisse controlar a doença. O arquipélago de Fernando Noronha, pertencente ao Estado brasileiro de Pernambuco, é formado por 21 ilhas, numa extensão de 26 km², sendo que a maior de todas, também chamada de Fernando Noronha, é a única ilha habitada. As demais estão contidas na área do Parque Nacional Marinho e são desabitadas, só podendo ser visitadas com licença oficial do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Em 2001, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura reconheceu Fernando Noronha como Património Natural da Humanidade devido à sua importância para a vida marinha. Ao longo de 2019, Fernando Noronha recebeu 106.130 turistas, segundo dados das autoridades locais. Contudo, o aumento de fluxo turístico preocupa os biólogos, que temem que a conservação ambiental da região seja colocada em risco. E agora passamos ao desporto. O pai e agente de Lionel Messi, Jorge Messi, chegou hoje a Barcelona para negociar o futuro do jogador argentino, que na semana passada informou o Barcelona da intenção de querer deixar o clube. Lionel Messi, de 33 anos, que fez toda a sua carreira de profissional no Barcelona, pediu a desvinculação, mas o clube quer que o argentino cumpra o ano que lhe resta de contrato e remete para a cláusula de rescisão de 700 milhões de euros. O argentino alega que o seu contrato tem uma cláusula que lhe permite sair a custo zero no final da temporada, mas o clube diz que essa disposição expirou em junho, pelo que o jogador está vinculado até junho de 2021, ou se sair terá de pagar a rescisão. Outra leitura tem os representantes de Lionel Messi, que afirmam que o jogador foi aconselhado a invocar a cláusula de rescisão para poder deixar o clube, porque este ano o final da temporada foi adiado devido à pandemia de Covid-19. O Barcelona adianta que não vai facilitar a saída do seu capitão, Lionel Messi, e apenas aceita negociar uma prorrogação de contrato. O clube ofereceu ao argentino uma prorrogação de 2 anos que o manteria em Barcelona até a época 2022-2023. Jorge Messi reuniu-se hoje com o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, para negociar um acordo para a rescisão do contrato do jogador, mas o clube catalão também gostaria de se encontrar com Lionel Messi para tentar que mude de ideia. A goleada por 8-2, sofrida pelo Barcelona frente ao Bayern Munique nos quartos de final da Liga dos Campeões, em 14 de agosto, que encerrou uma época difícil do clube, sem qualquer título, terá contribuído para a decisão de Lionel Messi. Neymar é um dos 3 jogadores do PSG que testaram positivo ao novo coronavírus, avança o jornal L'Équipe esta quarta-feira. Ángel Di Maria e Leandro Paredes são os outros jogadores infectados. O PSG já tinha confirmado esta manhã que identificou 3 jogadores com testes positivos à Covid-19, mas não revelou os nomes dos atletas em questão. A publicação francesa garante, porém, que Neymar foi um deles e que os 3 jogadores estiveram de férias em Ibiza. Neymar, Di Maria e Paredes terão agora de cumprir isolamento durante uma semana. Recorde-se ainda que o PSG está a apenas 8 dias de arrancar a nova época e a equipa orientada por Tomás Tuchel tem encontro marcado com o Lens e dificilmente poderá contar com 3 jogadores de capital importância. Numa altura em que o mercado futebolístico está particularmente agitado, a imprensa inglesa dá conta do interesse do Tottenham em Giovanni Cabral, enquanto a Espanha diz que Luís Suárez poderá estar a caminho da Juventus. Efetivamente, de acordo com o Football Insider, José Mourinho quer ter Giovanni Cabral do Tottenham. A notícia adianta que os Spurs já terão contactado o Sporting no sentido de perceberem as exigências financeiras dos Leões. De Itália, chega a notícia que Luís Suárez pode ser o mais recente futebolista a gabar-se de jogar com Messi e Cristiano Ronaldo. De acordo com o jornal Sport, o avançado uruguaio estará de saída do Barcelona e é preferido dos dirigentes da Juve para acompanhar CR7 no ataque. Por cá, Taremi já treina no Olival, mas a história da contratação do avançado iraniano também envolveu Benfica e Sporting. Valeu ao Futebol Clube do Porto a palavra dada pelo iraniano, que não voltou atrás, apesar de ter recebido propostas avultadas de águias e leões.
Ao que o Jornal Notícias apurou, o Benfica ofereceu um contrato de 1,6 milhões de euros anuais ao avançado, o dobro do que vai oferir no Dragão. A proposta do Sporting foi de 1,2 milhões, igualmente recusada. Entretanto, o avançado uruguaio de 21 anos, Darwin Núñez, revela que assinou por 5 temporadas com o Clube da Luz e deixou uma mensagem de despedida aos adeptos do Almeria. Núñez deve custar 25 milhões de euros, a transferência mais cara de sempre da história do clube encarnado. Floating Cinema, ou cinema flutuante, é a nova experiência que permite assistir a um filme enquanto se navega no canal Paddington, em Londres. A iniciativa permite ver cinema ao ar livre e manter o distanciamento social. I love it. As a Londoner, I often walk the canal, so it's lovely to be here for a different experience. The weather hasn't rained on us like London usually does, so that's also good. And Life of Pi is one of my favourite films. Well, I think people have missed just normal living, you know, and so cultural experiences forms part of that. And so being able to bring an outdoor cinematic experience and then drive in by boat is just something new and something fun that people can enjoy. Um artista mexicano está a distribuir tatuagens de forma gratuita a todos aqueles que venceram a luta contra a Covid-19 ou perderam alguém devido ao vírus. A inscrição Sobrevivente Covid-19 é também encarada como um lembrete permanente para a importância da saúde e da proteção individual e coletiva. Que me nació como para regalarle a las personas, ¿sabes? Que han perdido algo. Hay muchas personas que perdieron familiares, amigos y todo, entonces, y que a esas personas pues les dio también, y que ahorita están como una segunda oportunidad de vida. La verdad no me cuidaba muy bien desde que comenzó la pandemia, pues salía, era muy descuidado, y ya después de que salí positivo, ya ahora sí es cuidado total, cubrebocas todo el tiempo, desinfectarme las manos. Sí te da un gran significado tenerlo y pues el pensar que sobreviviste a la enfermedad, que no, pues lamentablemente no muchos sobreviven. Y yo pues gracias a Dios y toda mi familia estamos bien. Te vas a aplicar en la mañana, en la tarde, en la noche, con las manos en unos años, o le puedan decir a sus nietos, a sus hijos, de que mira, me acuerdo cuando allá por el 2020 me dio COVID, que era una pandemia acá, una enfermedad súper mortal, y pues fui sobreviviente, aquí está mi tatuaje. E assim nos despedimos, voltamos amanhã, sempre em português, com o que se passa no país e no mundo. Já sabe que contamos consigo e desse lado. Uma boa noite.